Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Não se desespere, pelo amor de Deus. Do início, meu irmão, mais uma vez. Tem uma palavra para você. Escute com atenção. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus é no tempo certo dele. Já está vindo. Oh, aleluias. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui. Para sua alma, enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pode entrar, pastor, pode entrar. Muito bom dia, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Bom dia, Igreja Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu bom dia especial para você que está em Recife, para você que está em Natal e para os irmãos que estão em Fortaleza. É mais um domingo especial que Deus nos concede, um privilégio maravilhoso estarmos congregados, cumprindo o mandamento divino e prontos para ouvir a voz de Deus. Porque nessa igreja você ouve Deus falar. Aqui Deus fala. Nessa igreja não há mandamento de homem, não há doutrinas humanas, não há lei. Nessa igreja há a verdade do Evangelho da graça de Deus, que é o único para a igreja e que foi revelado ao apóstolo São Paulo. Eu sempre que é dia de culto na igreja, ou eu fazendo, ou eu assistindo pela internet, sempre vem ao meu pensamento o privilégio que nós temos de estarmos congregados. Deus me faz lembrar daquelas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas clínicas, que dariam tudo para estar em nosso lugar e não podem. Gente que passou a noite gemendo de dor, padecendo, sofrendo, derramando lágrimas e gostariam de estar no nosso lugar e não podem. Nós somos pessoas privilegiadas. É um privilégio nós estarmos congregados. É uma coisa que nós devemos sempre dar graças a Deus para que nunca nos seja tirado esse privilégio. E nesse domingo de muito calor,
Eu acho que não sei como é que está o clima em Recife e em Fortaleza, mas em Natal está um calor muito grande. Um domingo de muito sol, e assim como o sol brilha sobre essa cidade, a palavra de Deus vai brilhar, vai resplandecer sobre a vida de todos aqueles que creem. O tema da mensagem dessa manhã de domingo é Kairos. O subtítulo, Esperando pacientemente no Senhor. E o texto que vai dar suporte a essa mensagem está no Salmo 40, versículo 1. Abra a tua Bíblia, Salmo 40, versículo 1. Marque direitinho, para você depois em casa revisar a mensagem, ouvir quantas vezes você achar necessário. Esse hino é muito bonito que tocou agora, né? Que o Orlando cantou. Realmente me emociona muito. E tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Todos encontraram? Então vou ler o texto sagrado. O salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos faça compreender a verdade contida nessa palavra. Oremos a Deus agora. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, e agora estamos prontos para ouvir a Tua voz. A boa terra do coração já está arada, preparada para que a boa semente seja nela jogada e venha produzir muitos frutos. Porque os frutos são para glorificar o Teu nome, para exaltar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E nesta manhã de domingo, Santo Deus, o Teu Espírito me use como Teu servo, como Teu pastor, me dê sabedoria, inspiração, para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas proclamá-la com verdade, coisa muito rara no mundo que nós vivemos hoje. Fala através da minha boca, usa os meus olhos, as minhas mãos sejam as Tuas mãos, e tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Espírito Santo, dá discernimento a cada pessoa que está ouvindo essa palavra, para que ela possa compreender, praticar e colher os frutos, como o Senhor promete. Eu te peço em nome de Jesus, e que toda igreja que crê diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esperar é uma coisa que quase ninguém gosta. Eu não conheço ninguém que diga que gosta de esperar. A coisa de esperar é tão ruim que às vezes você abre mão de ir no melhor restaurante onde você está acostumado a ir, onde tem a melhor comida, o melhor tempero, e você vai num restaurante inferior, onde a comida não é tão boa, o tempero é inferior. Tudo isso por quê? Porque você está abrindo mão de esperar. No melhor restaurante tem fila, muita gente concorre para ali. Nós vivemos num mundo onde a correria é desenfreada. O mundo da correria, o mundo da pressa. Tudo é muito rápido, tudo acontece no piscar de olhos. Uma notícia, um fato acontece hoje, aqui em Natal, por exemplo, onde eu moro. Daqui a 10 minutos está no mundo inteiro. Todo mundo já sabe do ocorrido. É instantâneo, é uma coisa impressionante. E é comprovado estatisticamente que no mundo que nós vivemos, nos tempos de hoje, as 3 palavras mais faladas, mais proferidas na atualidade são: não tenho tempo. Isso é provado estatisticamente. Os órgãos que fazem estatística dizem que as 3 palavras mais faladas no dia de hoje são: não tenho tempo. Diferente do meu tempo. Década de 50, eu nasci em 55. A partir de 1950, as 3 palavras que naquela época eram mais proferidas eram: eu te amo. Eu te amo. E aí já dá para você imaginar por que o mundo hoje está de ponta cabeça. Está de cabeça virada.
As pessoas não têm tempo para Deus, não têm tempo para nada. É um corre-corre, é uma pressa sem fim. E isso é muito ruim para a nossa vida espiritual. Então, uma das dificuldades que nós temos que lidar é com o tempo. Todos nós lidamos com o tempo. E por que é uma das dificuldades? Porque uma das maiores dificuldades que temos em relação ao tempo é exatamente a espera. A maior dificuldade que nós temos em relação ao tempo, estou repetindo, é em relação à espera. Esperar para nós é uma coisa terrível. Você já experimentou, por exemplo, ficar no aeroporto 10 horas esperando o próximo voo? Eu já experimentei isso. Uma das minhas viagens a Israel, estava eu, a pastora Sandeli, minha esposa, meus 2 filhos maiores, o Rodrigo e o Rafael. E quando nós voltamos de Israel, tínhamos que descer no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro pegar um voo para Recife. O aeroporto de Recife estava superlotado. De Recife não, do Rio de Janeiro. Estava hiperlotado. Não tinha uma cadeira vaga para a pessoa sentar, para descansar. Passamos a noite voando. Por mais que você dê um cochilo, não é a mesma coisa. Tem uma estafa do voo. E por que estava aquele caos? Por que havia tanta gente? Porque havia tido um problema no Rio de Janeiro. O aeroporto foi interditado para resolver o problema. E aí os voos estavam todos atrasados. Nós passamos quase 10 horas esperando. Sentados no chão, as crianças dormindo no chão, porque o atraso era grande. Então, não sei se você já passou por um problema semelhante, é muito difícil. Você chegar no hospital para fazer uma consulta médica, uma consulta que você já tinha marcado há mais de 30 dias, mas de repente você chega e só é atendido 4 horas depois. Hoje isso é normal na vida moderna. É difícil esperar, meu irmão. Realmente, eu concordo que é difícil esperar. Por exemplo, você ficar 6 horas no engarrafamento numa estrada, você saiu com a tua família ou a trabalho e chega numa rodovia, há um engarrafamento monstruoso, porque houve uma enchente lá na frente, a ponte foi levada e não tem como você prosseguir nem como voltar. Tem que esperar, às vezes, 24 horas para que seja feito um conserto de imediato, para que o trânsito volte a fluir. É difícil esperar, muito difícil, é ruim esperar. Você, minha irmã, que é solteira, que espera que Deus mostre a você o teu príncipe encantado, o teu futuro marido, você espera. Você, homem que é solteiro, espera em Deus a tua futura esposa. É difícil esperar. Então, esperar não é uma coisa fácil, mas é um tempo, e aí eu quero que você entenda, em que Deus trabalha o nosso caráter, Deus molda o nosso caráter, Deus nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida. Abra a tua Bíblia no Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Marque bem certinho na tua Bíblia. Porque nesse salmo o Espírito de Deus diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, você tem que crer de uma maneira obstinada que Deus não erra a sua hora. Deus faz tudo no tempo dele, no tempo certo. Tenha essa convicção no seu coração. Creia, nunca duvide de Deus. Deus vai fazer tudo acontecer no tempo dele, no tempo certo. E aí eu quero mostrar para os irmãos, nessa minha mensagem de domingo, que na língua grega há 2 palavras para designar horas. Existe a palavra cronos, que é a hora que o teu relógio marca, o meu relógio marca. O relógio marca os segundos, minutos, as horas. Marca o calendário da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Marca o calendário anual, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Tudo isso o relógio marca. Foi essa palavra cronos que deu origem a uma palavra que nós conhecemos muito bem, que é a palavra cronômetro. Agora, todos nós precisamos saber que existe uma outra palavra no texto grego original que também significa tempo, que é a palavra kairos, tema da mensagem dessa manhã. Só que kairos significa não o tempo do teu relógio, não o tempo do meu relógio, mas o tempo de Deus. Repita aí comigo, kairos significa o tempo de Deus. Muita gente faz confusão porque junta cronos com kairos e imagina que são a mesma coisa, que quer dizer a mesma coisa. Não, cronos é o que o meu relógio está marcando agora. É o que o teu relógio que está no teu pulso, no teu celular, está marcando agora. É o tempo de Deus que o relógio pode marcar, pode cronometrar, pode apontar para você. Mas o importante é você saber o que significa a palavra kairos. Kairos é o tempo que só Deus conhece. Ninguém conhece o tempo de Deus. Eu não conheço, você não conhece, ninguém vai conhecer. É o tempo de Deus, e esse tempo de Deus não pode ser medido por nada. Não tem relógio, não tem nenhum instrumento, nenhum cientista jamais teve a ousadia de criar algum objeto que marcasse o tempo de Deus, que identificasse o tempo de Deus. E é por isso que tudo que você precisa saber é que o tempo de Deus chegará na tua vida. Seja em que circunstância for, seja para qual necessidade você esteja passando, o tempo de Deus chegará na tua vida. É o tempo de Deus. Não se precipite. Eu sempre digo, quando eu prego sobre essa mensagem, sobre esse tema, que as pessoas são muito apressadas. Você já deve ter visto nos países civilizados, nos países de primeiro mundo, é muito natural você ver um casal, por exemplo, sai para jantar, ele para o automóvel, o marido desce, dá a volta e ele abre a porta para a esposa descer. Quando não é o marido que abre, é o moço que cuida do estacionamento. É uma coisa cultural. A pessoa tem que esperar abrir, ela não se precipita. A mulher não abre a porta e desce. Ela espera o marido ou alguém abrir a porta para ela. Então, Deus espera que você deixe ele abrir a porta da casa própria para você tomar posse. Você quer uma casa própria, tem esse sonho, tem essa vontade, então espere o tempo de Deus. No tempo certo, Deus vai abrir a porta e vai dizer, tome posse. Espere o tempo de Deus para o seu casamento. Tudo vai acontecer no tempo certo. Tudo vai acontecer na hora determinada por Deus. A palavra diz, espera pelo Senhor. Olha, meu irmão, não passe na frente de Deus. Viva a tua vida caminhando, seguindo os passos de Jesus. Espere em Deus. O salmista diz, tenha bom ânimo. Espera, pois, pelo Senhor. Eu pergunto, você tem esperado pacientemente pelo Senhor? Ou você está nervoso, apressado, inquieto, perde o sono, fica com os nervos à flor da pele? Quando nós esperamos pelo Senhor, pelo tempo de Deus, a primeira coisa que nós experimentamos na nossa vida é a paz. Há uma paz imensa, porque você sabe que Deus não falha. Você sabe que tudo acontece no tempo dele. Então, não há estresse, não há confusão, não há inquietações. Você não precisa perder teu sono. Quando você espera pelo Senhor, tudo isso acontece na tua vida. Agora, a confusão começa quando nós olhamos para o tempo Cronos e desprezamos o tempo Kairos. Vou explicar. Quando esperamos o tempo de Deus, não o nosso tempo, tudo é diferente. Preste atenção. Quando você espera o tempo de Deus, não o teu tempo, tudo é diferente. Há algo que nós temos que guardar em nosso coração, é que há um tempo de Deus, o tempo Kairos.
Você não conhece esse tempo, eu não conheço, ninguém conhece. É o tempo que pertence único e exclusivamente a Deus, só Ele sabe. Por exemplo, para você guardar no teu coração, Salmo 25, versículo 3. Salmo 25, versículo 3. Marque aí na tua Bíblia. Encontraram? Então vou ler. A palavra diz: com efeito, dos que em ti espero, nenhum será envergonhado. Quer dizer, o salmista está dizendo que Deus não falhará com você. Você pode confiar em Deus, esperar em Deus, que Deus não falha. No Salmo 31, versículo 24, só adiantar um pouquinho à frente, Salmo 31, versículo 24. Agora Deus fala: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vós todos que esperais no Senhor. Deus não falha. Diga com teus lábios: Deus não falha. Eu esperarei confiantemente no Senhor. Às vezes, o nosso tempo parece passar numa velocidade incontrolável, né? Nós vivemos num tempo da pressa. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: puxa, já estamos no ano de 2024, como passou rápido 2023, não deu nem tempo de eu esquentar a cadeira. As coisas são muito rápidas, acontecem muito rápidas, e parece que está tudo incontrolável, mas Deus está no controle de todas as coisas. Por mais apressado que o mundo pareça estar, Deus está no controle de tudo. Tudo tem o dia e a hora determinado para que cada promessa de Deus para a tua vida aconteça. Vou repetir. Tudo tem o dia e a hora determinada por Deus para que cada promessa se cumpra na tua vida, para que cada oração tua seja respondida. Tudo tem dia e hora marcado por Deus. Creia nisso, que isso vai trazer descanso para a tua alma. O tempo de Deus chegará, meu irmão. Sua hora chegará. Creia nessa promessa. Creia nessa verdade. Espere confiantemente em Deus. O Senhor falou ao profeta Jeremias, marque na tua Bíblia, por favor. Jeremias, capítulo 29. Eu acho lindo quando o Espírito Santo diz: espere confiantemente em Deus. Esperar com confiança. Não é esperar com dúvida. Não é esperar murmurando. Não é esperar se maldizendo. Não é esperar reclamando. Então, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, infelizmente, a falta de conhecimento sagrado é uma coisa terrível no dia de hoje. Tem muito pastor, ou pelo menos que se autodenominaram pastor, ensinando que esperar em Deus é falta de fé. Eu já vi na televisão pregadores dessas seitas neopentecostais ensinando que a pessoa tem que colocar Deus no canto da parede, que esse negócio de esperar o tempo de Deus é falta de fé, que tem que ser para aquela hora, para aquele momento. Chega de esperar, bote Deus no canto da parede, exija de Deus, cobre de Deus, bote a faca no pescoço de Deus, que Deus vai te dar naquela hora. Deus atende rápido às nossas necessidades, ele diz. Quando nós colocamos Deus no canto da parede, isso é a mais pura heresia. Esperar em Deus nunca foi falta de fé, pelo contrário. Quando nós esperamos em Deus, isso é a prova de que cremos na sua soberania, cremos que Ele está no controle de tudo, cremos que Ele sabe a hora certa, a hora mais adequada para se manifestar em nosso favor. Isso é fé, não é falta de fé. Eu digo que ao longo da minha vida, aprendi a esperar que as coisas acontecessem no tempo determinado por Deus. Eu aprendi. Isso me trouxe paz, me trouxe descanso. E vou dizer uma coisa para você. Nunca vi Deus falhar nas suas promessas. Aprendi a esperar em Deus. Aprendi a ser paciente. Aprendi a confiar que Deus sabe a hora certa de agir.
E isso me trouxe muita paz. No versículo que eu abri a mensagem, acho que foi Salmo 40, versículo 1. Vamos ler outra vez que eu quero mostrar uma coisa importante para você. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que coisa interessante. Ele diz que Deus se inclinou para ele e lhe ouviu quando clamou por socorro. Mas você prestou atenção que ele teve que esperar confiantemente pelo Senhor? Ele esperou confiantemente pelo Senhor e por isso Deus o atendeu. Mas olha só, o fato de Deus não atender de imediato não significa dizer que Davi não tinha fé. Davi não era louco para duvidar de Deus. Davi não era louco para permitir que vozes diabólicas, demoníacas, viessem perturbar a sua mente e dizer: você tem que exigir de Deus, tem que determinar a hora e o dia para Deus fazer. Não pode esperar em Deus. É falta de fé. Mostra a tua fé. Cobre, exija. Isso é uma heresia do inferno. Infelizmente, está estabelecido em muitos lugares. Em Romanos, capítulo 8, vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Paulo ensinou à igreja de Roma, dizendo o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se já está vendo, como é que vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Para esperar o tempo de Deus, é fundamental que nós tenhamos paciência. E só tem paciência quem crê, quem acredita, quem não duvida de Deus, quem tem certeza absoluta que Deus age na hora certa, no dia certo, no momento adequado. Mais adiante, na Epístola aos Hebreus, abra agora em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Ele está falando de Abraão. E ele diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão esperou com paciência e viu-se cumprir a promessa que Deus havia feito para ele. Olha, a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. E aí vem esses calhordas, esses pilantras espirituais, dizer que esperar o tempo de Deus é falta de fé. É um absurdo. E como me dá dó ver que o povo incauto, o povo que não tem conhecimento, acaba crendo nesse ensino de demônio. Eu quero que você aprenda a ter paciência esperando o tempo de Deus. Aprenda a ter paciência esperando o tempo de Deus, porque Deus sabe a hora certa de agir na tua vida. Deus sabe o tempo exato que ele deve se manifestar em teu favor. Aprenda a ter paciência esperando o tempo de Deus. Volte em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 4 a 6. Marque com calma, que eu não tenho pressa. Vou ler. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros em Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiquei ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz aqui. O Deus de toda paciência e da consolação. Ao mesmo tempo que ele nos dá paciência, é Deus que nos honra com a paciência, ele nos dá a consolação. É importante que Paulo nos ensina também no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1 e 2.
São ensinamentos profundos que você não ouve em qualquer lugar. O povo, pela falta de conhecimento, está cansado de ouvir somente dos milagres que Jesus realizou. A pessoa vai a um lugar chamado igreja, vai na segunda-feira, ouve o pseudo-pregador pregar sobre a mulher hemorrágica. Vai na terça, ouve o pregador pregar sobre Pedro andando sobre as águas e se afogando. Vai na quarta, ouve o pregador pregar que Jesus ressuscitou Lázaro. Tudo milagres maravilhosos de Deus, mas não é evangelho. Não é evangelho, tem que aprender o evangelho. Tem que ser ensinado pelo Espírito Santo. Então, vamos lá, Gálatas 4, versículo 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o herdeiro é dono da herança. O pai deixou uma herança para ele, mas enquanto ele for menor, enquanto ele não atingir a maioridade, quando ele é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, ele continua como se fosse um escravo, porque o juiz determina 2 tutores que vão tomar conta daquele herdeiro. O juiz determina a quantia que pode ser gasta por mês, o mínimo necessário para manter ele uma vida razoável, até ele alcançar a maioridade e tomar posse de toda a herança. Então, o herdeiro é dono da herança, mas continua como escravo, até chegar ao tempo predeterminado pelo Pai. Tudo é de acordo com o tempo determinado pelo nosso Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. Não há atrasos. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Deus escreve certo por linhas certas. Deus não se atrasa, Deus não se antecipa. O tempo de Deus é perfeito, volto a dizer. É o momento que Deus acha mais oportuno para operar na minha vida, para operar na tua vida. É Deus que decide. Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele sabe o tempo perfeito, o tempo exato, o tempo mais oportuno para operar em nossas vidas. Então, não tente interferir no tempo de Deus, porque quando você quer interferir no tempo de Deus, você vai atrair problemas graves para a tua vida. Não tente interferir no tempo de Deus. A nós só resta crer. Acho que eu estou precisando chamar o barbeiro. Se eu não estou enganado, meu cabelo está grande. Mas vai ter o tempo de Deus. Essa semana agora é o tempo de Deus. Não, é o meu tempo. Há um exemplo que serve muito para quem fica achando que às vezes Deus demora para agir. Eu vejo muita gente impaciente. Eu já estou há 2 meses esperando. Deus não me atende. Irmão, por que é que você saiu da igreja? Ah, porque eu esperei 2 meses, Deus não atendeu, fui tentar em outra. Olha que absurdo. Quantas barbaridades nós temos visto e ouvido. Por que você não está mais indo na igreja nenhuma? Porque eu cansei de esperar. Deus não ouve as minhas orações, Deus se esqueceu de mim. Tudo contrário à Bíblia. Aí a pessoa se precipita e as consequências são danosas. Há um exemplo que serve muito para ilustrar o que eu estou dizendo. Em 1 Samuel, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 15. 1 Samuel é no Velho Testamento. Capítulo 13, versículo 8 a 15. Vou ler. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul. Bom, eu vi que o povo estava se espalhando daqui e que você não chegava no dia determinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais. E eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor.
e, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deixa eu explicar. Você está vendo que Saul era mestre em precipitar-se, em querer fazer as coisas na frente de Deus, em tomar a dianteira. Era mestre em fazer isso, por isso perdeu o reino com facilidade. O profeta Samuel disse para Saul: Saul, você vai para Gilgal, me espera 7 dias, que eu vou chegar lá em Gilgal, vou oferecer o sacrifício a Deus, para que Deus seja favorável a nós nessa batalha contra os inimigos. Era uma coisa comum no povo de Israel. Sempre que eles iam a uma guerra, eles primeiro ofereciam holocaustos a Deus, para que Deus fosse benevolente com ele, para que Deus lhe fosse favorável, para que Deus lhes concedesse a vitória. Passaram-se, chegou no 7º dia, prazo determinado pelo profeta, que significa dizer prazo determinado por Deus. Saul olha para um lado, olha para o outro. Hoje é o 7º dia, nada de Samuel chegar. Aí se precipita e faz coisas que somente um sacerdote ou um profeta podia fazer. Ninguém podia ofertar sacrifício a Deus desse tipo que era ofertado antes de uma batalha. Ninguém. Só um sacerdote ou um profeta. Quer dizer, Saul esqueceu que tudo é no tempo de Deus. Quais foram as consequências disso? Perdeu tudo. Perdeu o reino. Deixou de cumprir aquilo que Deus determinou. Para completar o prazo, ele tinha que esperar até meia-noite. Deve ter chegado umas 5 horas da tarde, ele disse: o profeta não vai chegar, não há mais tempo, o povo já está se espalhando, voltando para casa. Traz para mim o holocausto, eu mesmo vou fazer. Eu sou o rei, deixa comigo. Deus deve ter se esquecido. E foi lá e ofereceu aquilo que ele nunca poderia ter oferecido. Consequências desastrosas. Perdeu tudo. Por isso que eu digo a você, meu irmão, aconteça o que acontecer, espere com paciência no Senhor, pois o nosso Deus não falha. Espere com paciência em Deus, que Deus não falha. Eu sou uma prova viva disso. Ao longo de mais de 50 anos de ministério, eu tenho experimentado essa verdade divina. Deus age no tempo certo, no tempo predeterminado por Ele. Tempo que eu não sei quando é, você não sabe quando é, mas Deus sabe. E Deus não se atrasa. Deus faz tudo no tempo que Ele determina. Aconteça o que acontecer, espere com paciência no Senhor, pois o Senhor não falha, Deus não falha. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Agora o apóstolo proclama à igreja: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Quer dizer que tem gente que sempre julga a promessa de Deus demorada, quer mandar em Deus, quer determinar o tempo para Deus agir. Não pode, gente. Deus é soberano. Ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se você crê na soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo, você não pode querer se precipitar. Você não pode querer tomar atitudes apressadas. Você não pode querer tomar a dianteira de Deus. Você não pode querer procurar atalhos, desvios, porque tudo acontece no tempo determinado por Deus. E quando a pessoa se apressa, fica impaciente, reclama que Deus está demorando, toma atitudes erradas, as consequências são danosas. Olha o exemplo do rei Saul. Perdeu tudo. Perdeu o reino. Já no início, Deus já decretara que ele não seria rei de Israel para sempre. Já tinha escolhido outro, que era Davi. Um outro exemplo. O fruto de uma árvore. Por exemplo, você gosta, nós aqui do Nordeste gostamos muito de caju.
Ou você vai num cajueiro, mas ainda não está na hora da colheita, ele está cheio de cajus, mas tudo verde. Mas a pessoa é precipitada, eu vou comer verde mesmo. Arranca o caju verde do pé, é uma coisa horrível, amarga, trava, é impossível comer, porque a pessoa se precipitou, ela se precipitou. Se nós cortamos etapas da nossa vida, nós seremos comparados a esse fruto do cajueiro. Se você procura atalhos, desvio, procura tomar a dianteira de Deus, a tua vida será comparada a esse caju verde, que foi colhido antes da hora. Quando o caju está maduro, a visão é bonita, é linda, é maravilhosa. Você vê um cajueiro cheio de cajus, é lindo. E quando está na hora da colheita, tudo madurinho, você vai lá, tira, colhe o caju do pé da árvore, e ele é infinitamente melhor do que aquele que a pessoa tentou colher antecipadamente. O que ela colheu antecipadamente, normalmente joga fora, não serve. Não dá para chupar, não dá para comer, não dá para saborear. Mas aquele que você esperou com paciência, que ele tivesse maduro, você vai lá na árvore, pega o caju com toda a delicadeza, tira, você saboreia o doce do caju, o sabor inigualável do caju maduro, infinitamente melhor do que aquele que a pessoa tirou antecipadamente. Assim também acontece na nossa vida espiritual, na minha vida espiritual, na tua vida espiritual. Quantas etapas são queimadas precocemente? A colheita é ruim, os frutos são azedos, sem sabor, e tudo por causa de uma coisa chamada pressa, por causa de atitudes precipitadas. Por isso, a ordem do dia é: não se precipite, confie em Deus, espere no Senhor, com paciência. Você sabe o que significa com paciência? É você descansar em Deus. Você não fica inquieto, você não fica nervoso, você não diz assim: eu estou tão ansioso por isso que eu não estou conseguindo nem dormir. E vai adiantar alguma coisa você ficar ansioso e não dormir? Vai antecipar o que Deus vai ter que fazer para você no tempo dele? Não, não vai antecipar. Então, espere com paciência, muita paciência. Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho que Deus prometeu para ele. 25 anos de espera. Davi esperou 10 anos para se tornar o rei de Israel. José, um dos patriarcas, foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos de idade. Aos 30 anos, José se tornou governador do Egito. E nessa história de José tem uma coisa interessante. José teve um momento que ele estava no Egito, foi vítima de uma calúnia da mulher de Potifar, lançaram José dentro do cárcere, preso, e lá ele conhece 2 funcionários do rei, o copeiro e o padeiro-chefe. Haviam cometido alguma coisa que o rei não gostou e os 2 foram postos na cadeia. Um dia, eles tiveram sonhos, contaram para José, e José interpretou os sonhos, segundo o sobrenatural de Deus. E José disse: olha, você, copeiro-chefe, vai ser restituído ao teu cargo de antes. Você vai voltar a servir o rei. E você, padeiro-chefe, vai morrer. E está destinado a você a morte. Quando chegou o tempo do copeiro-chefe sair, José, com toda humildade, falou para ele: olha, não se esqueça de mim. Lembra-te de mim quando você estiver lá fora, ao lado do rei. Lembra-se que eu sou inocente. Eu não cometi nenhum crime, não cometi nenhum mal, eu não cometi nenhuma falha. Me colocaram aqui por uma calúnia, por uma injúria. Interceda em meu favor. O copeiro saiu, passou-se o tempo e ele simplesmente esqueceu de José. Até que o rei teve um sonho e contou o sonho aos seus magos, aos seus falsos profetas, e ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Aí o copeiro-chefe lembrou de José. Disse: rei, há um judeu lá na prisão que eu tive um sonho
padeiro-chefe teve outro sonho, e ele interpretou o sonho, e como ele interpretou, assim aconteceu, assim ocorreu. Aí o rei disse, chama ele aqui, traz ele à minha presença. Levaram o copeiro-chefe, levaram José à presença do rei. O rei contou o sonho que tinha feito e José interpretou o sonho. Só isso aí significa que o Egito vai ter 7 anos de fartura, muita comida, e vai ter 7 anos de seca, de profunda escassez. Esse é o sonho. Ora, o faraó ficou maravilhado e disse, onde eu vou encontrar um homem tão sábio para me ajudar na condução do Egito, a não ser esse homem? E coloca José como governador do Egito. Agora vamos analisar uma coisa como é interessante você crer no tempo de Deus. Vamos imaginar que o copeiro-chefe tivesse lembrado de José 2 anos atrás, assim que saiu da prisão, falasse com o faraó. O faraó ia dizer, não, deixei ele preso. Não tem esse negócio de inocente, não. Foi condenado, deixei ele cumprir a pena. Está lá. Mas como só 2 anos depois ele lembrou justamente numa hora que obrigou o faraó, pela curiosidade e pela necessidade, de encontrar alguém que interpretasse o seu sonho. Levou José à presença de faraó e ele interpretou. Se fosse qualquer tempo antes, não teria sonho de faraó, ele não teria libertado José, José não teria sido colocado como governador do Egito. Por isso é importante a gente esperar o tempo de Deus. É muito importante esperar o tempo de Deus. Com 30 anos, governador do Egito. Por isso eu digo aos irmãos amados nessa manhã, ao invés de você achar que Deus está demorando, foque a tua fé na confiança e que no tempo adequado Deus vai agir. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de ficar inquieto, perder o sono, estressado, nervos à flor da pele, naquela ansiedade louca, será que esse mês Deus atende? Que hora será que Deus vai se manifestar em meu favor? Ao invés de fazer isso, descansa em Deus, foca na tua fé, foca na tua confiança, que no tempo dele, ele agirá em teu favor. Deus não falha. Creia nisso, por favor. Em João, capítulo 7, livro de João, capítulo 7, versículo 6. Eu vou ler só uma parte do versículo. Só uma parte que serve para essa mensagem de agora. Jesus disse assim, o meu tempo ainda não chegou. Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegado o meu tempo. Aí no mesmo livro de João, mais adiante, capítulo 12, versículo 23, João 12, 23, agora Jesus disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quer dizer, uma hora ele diz, o meu tempo ainda não chegou. Mais adiante ele diz, chegou o meu tempo, chegou a minha hora. Deus é quem governa o tempo segundo a sua soberana vontade, irmão. Deus é que governa o tempo segundo a sua soberana vontade. O problema é que algumas pessoas têm dificuldade de compreender e esperar o tempo de Deus em suas vidas. Como eu tenho visto pessoas que têm dificuldade em compreender o tempo de Deus, o kairos de Deus. Como eu vejo gente com essa dificuldade? Porque não são ensinados, porque não aprendem, outros porque são relaxados, outros porque não colocam a palavra em prática. São apressadas com aquilo que lhes interessa. Quando a coisa interessa a pessoa, ela tem uma pressa descomunal. Mas quando não interessa, é devagar, quase parando. É uma realidade. Infelizmente, é uma dura realidade. Então, a verdade é que as pessoas estão sempre tentando controlar o tempo de Deus de acordo com seus interesses, com as suas vontades. Mas creia numa coisa que o pastor fala contigo nessa manhã. Creia em nome de Jesus. A agenda de Deus jamais poderá ser submetida aos nossos caprichos. A agenda de Deus, o agir de Deus, o tempo de Deus, jamais será submetido aos nossos caprichos. Deus não se deixa levar por ninguém. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é sábio.
Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então, temos que confiar em Deus. Não adianta tentar, Deus não vai mudar o tempo dele por causa do capricho de ninguém. Nem pelos meus caprichos, nem pelos teus caprichos. Então, só nos resta confiar em Deus, esperar pacientemente pelo Senhor, usar a fé e o tempo de Deus chegará para a tua vida. Não importa qual seja a tua necessidade, não importa qual seja a tua luta, não importa qual seja a crise que você está passando, não importa. Espere confiantemente pelo Senhor, confie em Deus, que no tempo de Deus Ele agirá em teu favor. Ele é que sabe o tempo. Ele é que sabe o momento adequado para agir. Não sou eu que sei, não é você que sabe. Tudo é no tempo dele. Porque eu estava pensando, quando eu me preparava para pregar essa mensagem, como é interessante o tempo de Deus. Tem coisas que Deus não revela. Por exemplo, o dia da nossa morte física. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Você já imaginou se nós soubéssemos o dia da nossa morte? Seria uma vida angustiante. Imagine você saber que daqui a 30 dias você vai morrer. Como é que você viveria esse tempo? Como é que você viveria a tua vida? Imagine que você soubesse que aos 40 anos você ia morrer. Você que tem hoje 25. Como é que você viveria esses anos de angústia, de desespero? E quanto mais fosse se aproximando do dia, mais angustiado você ficaria. Eu creio que teria pessoas que não suportariam essa angústia, não suportariam essa ansiedade. Seria uma coisa maléfica para ela. Por isso, Deus não revela. No tempo dele, ele executa. Por isso, nós temos paz em Deus. Então, volto a repetir. Só nos cabe usar a nossa fé. A fé que é dos eleitos de Deus. Esperar o tempo de Deus, que no tempo de Deus as coisas acontecerão conforme ele deseja. Se você crê nisso, se você acredita nisso, se você está disposto a usar a tua fé, confiar em Deus, tirar toda a angústia do teu coração, todo o estresse da tua vida, todo o nervosismo, toda inquietação, essa perda de sono, esses nervos que às vezes te levam a tomar atitudes que nem você mesmo imagina que pudesse ter tomado. Se você está disposto a confiar de uma maneira completa, total, no tempo de Deus, fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar por você. Vamos ficar todos de pé. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Todos de olhos fechados. Curva a cabeça. Nem tudo é um céu de anil, mas quanto a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, e a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do teu Senhor, necessitares do Salvador, há um caminho só.
que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, e a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Deus, necessitares do Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Quero ouvir o coral dos abençoados. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, acabamos de ouvir a Tua voz, o Teu Espírito nos ensinou, nos deu discernimento, nos fez compreender que não existe nada mais importante do que nós confiarmos em Deus. Nós esperarmos com paciência no Senhor, porque tudo tem o teu tempo. Há tempo para tudo nessa terra, mas há um tempo que só o Senhor conhece, só o Senhor determina, ninguém mais. E quando nós esperamos pelo Senhor, isso não é falta de fé, isso é a convicção da fé, de que Deus é soberano, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor sabe o tempo adequado, tempo melhor para se manifestar em favor de nossas vidas. Só crê dessa maneira quem tem a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Se não tem essa fé, não consegue esperar em Deus, se precipita, toma atitudes erradas, envereda por caminhos de morte, e as consequências são as piores possíveis. Eu tenho visto isso acontecer na vida de muita gente. Quando nós temos a convicção de que o Senhor é soberano, de que o Senhor não falha, que o Senhor sabe o dia, a hora, o lugar e a maneira certa de agir, nós experimentamos uma paz imensa dentro da nossa vida. Não há estresse que nos controle, não há confusão, não há inquietação, não há perda de sono, não há nervosismo, não precisamos ficar escravos dos remédios controlados, porque nós temos uma convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o teu tempo não é o nosso tempo. O exemplo que eu dei ainda há pouco, que o Senhor me inspirou, de José no Egito, se o copeiro-chefe tivesse se referido a José antes do faraó ter o sonho, certamente que ele não seria liberto. Ele só foi liberto porque Deus lhe deu sabedoria para que ele interpretasse o sonho de faraó. Quando nenhum falso profeta, nenhum mago do Egito havia conseguido interpretar o sonho do monarca. José interpretou, o faraó ficou encantado com José, viu nele uma sabedoria de Deus e o escolheu para ser governador do Egito. Abaixo de faraó só havia José, a autoridade suprema do Egito. Isso significa esperar o tempo de Deus.
Deus age no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, tudo de acordo com a sua soberana vontade. Ele sabe tudo. Não esqueça disso. Deus sabe tudo. Nada fica oculto aos olhos do Pai. Deus está olhando para a nossa vida. Deus conhece os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, as nossas angústias. Deus conhece as nossas necessidades e Ele age no tempo certo para agir. Ele sabe o momento certo, Ele sabe o momento adequado. E nós temos que crer nessa verdade, Senhor. Confiar obstinadamente em Ti. Por maior que seja a luta, por mais dura que seja a batalha, por mais grave que seja a situação, nós esperamos confiantemente no Senhor. Esperamos pelo Teu socorro, esperamos pela Tua ajuda, esperamos pela Tua manifestação soberana. E isso nos faz crer da maneira que o Senhor espera. Só tem esta fé os escolhidos, os eleitos, aqueles que o Senhor predestinou em amor para a salvação, aqueles que fazem parte da nação santa, aqueles que são o sacerdócio real. E nós fazemos parte dessa nação santa. Nós somos o sacerdócio real. Nós temos o privilégio de sermos ensinados pelo Teu Espírito acerca das coisas profundas de Deus. E conhecendo as coisas profundas de Deus, maior é a nossa perseverança, maior é a nossa fé, maior é a nossa confiança, maior é a nossa paciência. Esperamos confiantemente pelo Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor. Há pessoas que estão vivendo uma espera que agora eu tenho certeza não será mais uma espera angustiante. Antes dela ouvir essa palavra, antes delas aprenderem o que significa Kairos, que é o tempo de Deus, pode ser que tivesse angústia, mas a partir de agora tem que haver paz, tem que haver descanso, porque por mais preocupado, por mais angustiado que uma pessoa se sinta, não vai alterar nada, nem para mais nem para menos. Aquela mãe que quando o filho sai para curtir a noite porque não é convertido, ela fica ansiosa, preocupada, pode acontecer um acidente, pode acontecer uma briga, ela não dorme enquanto o filho não chega, mas isso é uma perda de tempo, porque se ela dormir ou se ela ficar acordada, não vai alterar nada. Deus é que está no controle de todas as coisas. Eu durmo o sono do justo. Eu durmo em paz com Deus, porque eu creio que Deus proverá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu creio obstinadamente que tudo acontece no teu tempo. Até 4 meses atrás, quem me viu convalescente jamais imaginava que eu voltaria a pregar. Não havia a mínima chance, mas eu sempre esperei em Deus. Eu sempre confessei, no tempo de Deus, Deus vai agir. No tempo de Deus, o milagre vai acontecer. E está acontecendo. E eu dou glórias a Deus pelo seu tempo. Eu esperei pacientemente pelo Senhor. E o Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro. E Ele tem me ouvido quando eu clamo por socorro, porque eu tenho esperado pacientemente por Ele, pacientemente pelo Senhor. O Teu Espírito Santo coloque essa certeza dentro do coração de cada um dos que se encontram aqui nesse santuário. Coloca essa certeza, meu Deus, no coração dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, dos membros dessa igreja, no coração deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, deste filho, deste rapaz, desta moça. Coloca essa certeza dentro da alma, pregna na mente, deixa registrada no coração a certeza de que Deus não falha, a certeza de que no tempo dele ele se manifestará em favor dessa grande luta que nós estamos travando no dia a dia da vida. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, que todos digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pode glorificar Deus com qual? Não tem hino?
Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é o quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é o quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. Glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Bem forte, forte mesmo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Antes de eu passar a sequência do culto para os pastores, hoje é dia de ceia, primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Eu queria... Pode parar a gravação, Rodrigo? Deixa eu falar só internamente para as 3 igrejas.